Integral de superfície, a princípio, integral de superfície sobre campo escalar. Então, a primeira novidade é a notação. Nós temos agora uma integral que ela vai varrer não uma região plana do R2, mas uma superfície qualquer do R3. Tá? Aplicada sobre uma função com até 3 variáveis. Tá? A variação aqui de superfície. Então, a minha função com 3 variáveis, ela tem como domínio todo o R3, caso não haja restrições. E a minha integral de superfície, ela vai considerar um conjunto de pontos do R3, que no caso aqui é um conjunto de pontos que define uma superfície. Tá? Uma integral tripla, só para lembrar, ela considera um sólido. Uma integral de linha considera uma linha que está no R3. Uma integral tripla considera um conjunto de pontos que formam um sólido no R3. Uma integral de superfície considera um conjunto de pontos que varre uma superfície no R3. Então a primeira ideia é essa. Tá? O domínio de integração agora não é um sólido, não é uma região plana, não é uma linha. O domínio de integração é uma superfície. O que é uma superfície? É uma casquinha. Eu estou aqui no R3, x, y, z, e a minha superfície, tá? Vou desenhar aqui, ó. É uma casquinha aqui no R3, que pode ser uma superfície, pode ser uma função, pode ser um plano, pode ser uma superfície esférica, pode ser uma superfície cilíndrica. Aqui eu fiz um esboço aqui só para ilustrar, mas pode ser uma superfície qualquer, mas é algo que só tem 2 dimensões, tá? É uma casquinha ali muito fina. Então, como se calcula uma integral de superfície de campo escalar e para que serve? Tá? Então, assim, vou falar primeiro para que serve. Quais são as aplicações imediatas para a integral de superfície de campo escalar? Bom, se a integral ali for igual, se a função for igual a 1, se você tem integral de superfície aplicado sobre 1. Ora, lembra que a integral de 1 sempre mede o que a integral varre. A integral simples de 1, a integral dupla sobre 1, a integral tripla sobre 1, a integral de linha sobre 1. Sempre mede o que a integral varre. A integral simples te dá o comprimento do intervalo. A integral dupla te dá a área da região D. A integral tripla te dá o volume do sólido. A integral de linha te dá o comprimento de C. A integral sobre 1 sempre mede o que ela varre. Se ela varre um intervalo, te dá o comprimento. Se ela varre uma linha, te dá o comprimento. Se ela varre uma região plana, te dá a área. Se ela varre um sólido, te dá o volume. Agora nós temos uma integral de superfície de 1. Vai na mesma linha de raciocínio. A integral de superfície de 1 mede o que ela varre. Se ela varre uma superfície, então ela mede a superfície em termos de área. Então a integral de superfície de 1 me dá a área da superfície S em questão. Tá? E as outras aplicações imediatas vão na mesma linha de raciocínio que a gente já aplicou em integral dupla, tripla e de linha. Por exemplo, se a função f ela é a função densidade volumétrica em cada ponto da superfície, então a integral de superfície da função densidade te dá a massa da superfície. Tá? Então, aí 2 aplicações imediatas. Integral de superfície sobre 1 te dá a área da superfície, seja ela a superfície que for, e se a função aqui modela a densidade em cada ponto, supondo um caso mais geral, onde a densidade é variável para cada ponto da superfície, mesmo assim é possível calcular a massa da superfície. É só modelar a integral de superfície da função densidade. Tá bom? Todas as outras aplicações que nós já vimos em integral dupla e tripla também cabem aqui na integral de superfície. Por exemplo, centro de massa, momento de inércia, tá? carga elétrica total, dentre outras. Então a modelagem é bem similar. Agora vem a novidade, que é o cálculo. Como se calcula uma integral de superfície de campo escalar? Vou copiar isso aqui para outra tela.
Bom, o cálculo é bem parecido com o cálculo da integral de linha de campo escalar. Nós vamos depender 100% da parametrização da superfície. Então, eu preciso pegar a superfície S, está aqui do lado. Dada a superfície S, eu preciso saber parametrizar. E parametrizar uma superfície S é escrever uma função com três componentes e cada componente depender desses dois parâmetros. Então, aqui x de u e v, y em função de u e v e z em função de u e v. Claro, e saber descrever a região, o domínio de interesse, em termos de u e v. Tá? Então, nós vamos precisar disso. Precisamos saber parametrizar. Então, se você não sabe parametrizar superfícies, dá uma olhadinha lá na aula, né, sobre parametrização de superfícies. Ok? Porque essa é a nossa chave. Ou a gente tem essa chave, abre a porta e vai embora, ou a gente vai ficar preso aqui. Então, você precisa saber parametrizar superfícies. E, matematicamente falando, é escrever uma função como essa. Uma função vetorial que cai no R3 e depende de dois parâmetros. E saber os limites. Feito isso, você vai fazer uma troca de variável. Tá? Você vai pegar a sua função, que a princípio aqui ó, tem x, tem y e tem z, e vai substituir x, y e z pela parametrização. Ou seja, você vai trocar tudo que é x por y e z por equações que envolvem u e v. De onde você vai tirar isso? Da parametrização. Feito isso, você vai cair num problema em u e v. Então você sai de uma integral de superfície e cai numa integral dupla em termos de u e v. Então aqui os limites de u e v estão aqui, ó, na parametrização. Tá? E como é uma troca de variável, tem o jacobiano. O jacobiano aqui, semelhante ao jacobiano que a gente já viu lá na integral de linha de campo escalar, é a norma da derivada da parametrização. Só que você vai pegar a parametrização, você pode derivar com relação a u ou pode derivar com relação a v. Então eu tenho duas derivadas. O jacobiano aqui vai ser o produto vetorial dessas duas derivadas. E eu vou calcular a norma desse produto vetorial. Tá? Então, olha aqui os três passos, semelhantes ao que a gente já fez na integral de linha. Precisamos trocar a variável, precisamos saber descrever a região em termos de u e v, e precisamos calcular o jacobiano. E aqui tem o jacobiano genérico. Tá? Como é que eu calculo isso aqui? Bom, se você tem a parametrização, você vai derivar a alfa, né, com relação a u, você vai ter aqui a deriva x com relação a u, y com relação a u, seja ele qual for, e deriva z com relação a u. Eu vou derivar alfa com relação a v. Deriva a primeira componente com relação a v, a segunda com relação a v e a terceira com relação a v. Calcula o produto vetorial. Você sabe calcular o produto vetorial entre dois vetores. Então você vai calcular produto vetorial entre esses dois vetores. O resultado de um produto vetorial, deixa eu colocar aqui, mudar de cor. Vai pegar o primeiro vetor ali, produto vetorial com o segundo vetor. O resultado do produto vetorial é um vetor. Sim? Então, o resultado disso aqui é um vetor. E por final você vai calcular a norma desse vetor. Então o jacobiano é a norma desse produto vetorial. Claro, isso aqui nós já vimos em outros casos, nós sabemos que isso aqui é o vetor normal. Então se por alguma razão você já souber, né, a expressão do vetor normal da superfície de interesse, você pode calcular o jacobiano diretamente. Não precisa fazer esse passo a passo. Tá? Por exemplo, se a superfície for um plano. Se a superfície for plano, se S for um plano, o vetor normal é dado por aquelas componentes A, B e C. Se ele estiver escrito naquela forma, né, AX mais BY mais CZ igual a D, forma geral do plano. Se a sua superfície for uma função, o vetor normal é dado sempre por
derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y e menos 1. Então você pode calcular a norma desse vetor aqui diretamente. Tá? Então tem casos que o vetor normal é dado, né, de forma mais direta. Agora, um caso mais geral, a gente vai ter que fazer esse passo a passo. Vai ter que parametrizar, vai ter que calcular as derivadas parciais, vai ter que calcular o produto vetorial, vai ter que calcular a norma desse produto vetorial. Aí esse é o caso mais geral, resolve todos. Mas se a superfície for conhecida, e se você souber o vetor normal, você pode ir direto, no caso do plano, no caso de superfícies que são funções, só para ilustrar. Tá bom? Mas é assim que a gente então resolve a integral de superfície de campo escalar. A gente não resolve. A gente faz uma troca de variável. A gente troca um problema por outro recorrente. Trocamos uma integral de superfície por uma integral dupla. E dependemos 100% da parametrização da superfície. Tá? Vamos ver um exemplo. Ó, calcule a integral de superfície, onde S é a esfera. Observe que a integral de superfície aqui é uma integral de superfície de campo escalar. Tá? E aqui é 1. Ali não está indicado, né? Nem precisa, mas é 1. Então eu sei que isso aqui não foi a questão, mas o resultado disso aqui tem uma interpretação. Isso aqui vai ser a área da superfície. Então isso aqui vai ser, em outras palavras, calcular a área da esfera. Você já sabe a regrinha da área da esfera. Mas agora a gente pode justificar a área da esfera. Tá? Vamos de fato calcular. Modelando, então, que pode ser modelado através de uma integral de superfície de 1. Então eu preciso parametrizar a esfera. Como é que você parametriza uma esfera de centro 0, 0, 0 e raio A? Vou escrever uma função vetorial com duas componentes. Vou me inspirar nas coordenadas esféricas, fixando ρ igual a A. Tá? Então, eu vou ficar com duas variáveis θ e φ. Quem quiser dar uma olhadinha lá na aula sobre parametrização de superfícies, tá bom? Então, aqui, ó, ρ, no caso aqui é A, é fixo em A, cosseno θ, seno φ, ρ, no caso fixo, seno θ, seno φ, e ρ, no caso fixo aqui, A, cosseno φ. Então, essa é uma parametrização da esfera. Se eu quero a esfera toda, para a minha descrição aqui em termos de θ e φ, é dado por θ variando de 0 a 2π e φ variando de 0 a π. Com isso, nós temos toda a casca da esfera. Tá? Então, essa é a parametrização. Nós vamos usar tudo que está aqui para fazer uma troca de variável. Vou sair de um problema que tem x, y e z e cair num problema em θ e φ. Tá? Esse aqui, a gente economiza um passo. Por quê? Porque a minha função aqui é 1. Se aqui tivesse x, eu iria trocar por isso. Se tivesse y, eu ia trocar por isso. Se tivesse z, eu iria trocar por isso. Mas como é 1, é uma constante, a constante continua sendo constante. Tá? Então ali 1 continua sendo 1. Mas se tivesse x, y e z, você iria usar essas equações paramétricas e vai cair num problema em θ e φ. Então saímos de uma integral simples, aliás, de superfície, e caímos numa integral dupla, com θ variando de 0 a 2π e φ variando de 0 a π. Essa é a ideia. Usar as equações paramétricas para fazer uma troca de variável. Está faltando o jacobiano. Se eu não sei o jacobiano aqui dessa troca de variável, eu vou ter que calcular. Tá? Como é que eu calculo? Vou derivar com relação a θ. No caso aqui, ó, deriva cada componente com relação a θ. A menos seno θ. Repete o seno φ. Vou repetir o A, repetir o seno φ. Me concentrar só na derivada de seno, de θ, que é cosseno θ. E aqui não tem θ, então a derivada é 0. Vou derivar agora com relação a φ. Vou repetir o A, vou repetir o cosseno θ, vou me concentrar só na derivada de seno φ.
Derivada de seno φ, cosseno φ. Derivada da segunda componente com relação a φ. Vou repetir o A, repetir o seno θ, derivar o seno φ. E derivada da última componente com relação a φ, repete o A e deriva só o cosseno. Menos seno φ. Então aqui eu tenho dois vetores. Agora eu vou calcular o produto vetorial. Vou calcular esse vezes esse. Ora, calcular esse vezes esse é colocar isso aqui dentro de um determinante. Tá? I, J e K. O produto vetorial vai ser um vetor. Tá bom? Então você vai calcular o produto vetorial. E por fim, você vai calcular a norma do produto vetorial. Então eu vou deixar isso aqui para você fazer. Qualquer dúvida pode postar lá no grupo ou anota aí para o nosso próximo encontro síncrono. Tá bom? Você vai calcular o produto vetorial dessa matriz aqui, que nada é o produto vetorial entre os dois vetores, que nada mais é do que o determinante dessa matriz. Você vai ver quem acompanhar o I é a expressão da primeira componente, quem acompanhar o J é a expressão da segunda componente, quem acompanhar o K é a expressão da terceira componente. Você vai ter então um vetor. No final das contas, você tem que o jacobiano vai ser a norma desse vetor. E a norma desse vetor será A ao quadrado seno φ. Tá bom? Se você lembrar lá do jacobiano da esférica, lembra que o jacobiano da esférica é ρ ao quadrado seno φ. E esse aqui foi inspirado na esférica, então faz sentido, né, ter algo parecido. Então, aqui nós temos o jacobiano ao quadrado seno φ. Ok? Trocamos então uma integral de superfície por uma integral dupla. A partir de agora não é mais novidade. Agora é uma coisa, é revisão, é recorrente. Caímos num problema que nós já conhecemos. Vou derivar com relação a θ, a princípio. O A ao quadrado posso colocar em evidência. Aqui não tem o seno φ, sai. Eu fico só com a integral de 1 dθ. A integral de 1 dθ é o comprimento do intervalo de 0 a 2π, que é 2π. Então eu posso colocar isso aqui em evidência. E o que restou mesmo é só a integral de seno. Então o que fica agora para resolver no final das contas é a integral de seno de φ com relação a φ, com φ variando de 0 a π. Posso resolver a parte, vou resolver aqui no cantinho. A integral de seno de φ, qual é a função que eu derivo e dá seno de φ? É menos cosseno de φ, com φ variando de 0 a π. Se você jogar o limite final, você tem menos cosseno de π, que é menos 1. Então acaba ficando com mais 1. Menos, se você jogar o limite inicial, cosseno de 0 é 1. Então isso aqui vai dar exatamente 2. Então aqui temos 2π vezes A ao quadrado vezes 2, que é 4π o R ao quadrado. Aqui é o valor esperado, né? Sabendo que esse problema aqui calcula a área de uma esfera, o valor esperado era esse mesmo, é 4π vezes o R da esfera ao quadrado. Tá bom? Então tá aí, gente, um exemplo então de cálculo de integral de superfície sobre campo escalar. Ok? Vamos agora ver a integral de superfície sobre campo vetorial, que é bem similar, tá? Bom, a notação, nós temos uma integral de superfície, só que no lugar de campo escalar, aqui nós temos um campo vetorial. Eu tenho aqui vetores no R3. E aqui eu tenho uma superfície. E agora vai surgir aqui um Nzinho, que tem o papel de dar a orientação de interesse. Então eu tenho vetores no R3, modelados por esse campo vetorial. Eu tenho uma superfície no R3 e eu tenho uma orientação de interesse. Então aqui essa integral vai contar, né, vai somar, vai medir o quanto esses vetores estão atravessando essa superfície dada uma orientação de interesse. Lembrando que o Nzinho é o versor do vetor normal. Tá? Observação aqui, ó. O Nzinho ele é o vetor normal, a superfície,
dividido pela norma do vetor normal. Ou seja, é um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor normal, só que tem tamanho 1. Tá? O tamanho dele aqui é 1. O que importa é a direção e o sentido. Então, uma aplicação imediata para isso aqui já é a questão do fluxo. Então, calcule o fluxo do campo vetorial através da superfície S, dada a orientação N. Então, podemos calcular o fluxo do campo vetorial sobre a superfície S, dada a orientação N, através de uma integral de superfície de campo vetorial. Tá bom? Então, uma superfície S, ela pode ser orientada do lado A para o lado B e do lado B para o lado A. Eu posso atravessar uma superfície, né, do lado A para o B ou do B para o A. Tá? O que a gente chama de superfícies orientadas. Existem superfícies que não são orientadas. Existem superfícies que não têm dois lados. Né? Por exemplo, aquela fita, né, de Nobis. É uma superfície que só tem um lado. Então aqui nós vamos trabalhar só com superfícies orientadas. Superfícies que têm apenas que tem dois lados. Tá? Então esse é o cálculo da integral, esse é o modelo, né, uma aplicação imediata, que é a aplicação. Importante, né? Calcular fluxo de campo vetorial através de superfícies. É modelado através de uma integral de superfície de campo vetorial. E a conta, se você for olhar no final das contas, é a mesma do caso anterior. Uma vez que você tem aqui um vetor vezes outro vetor, e o vezes aqui é o produto escalar, no final das contas isso aqui é um escalar. Então, apesar da modelagem partir de um campo vetorial, como tem mais esse vetor aqui no modelo, matematicamente falando, no final das contas nós temos uma integral de superfície de campo escalar. Tá? Então, a maneira padrão é similar. Você vai pegar a superfície... Aqui é o vermelho. Eu vou pegar meu campo vetorial e vou colocar a parametrização dentro. Tá? Estou trocando as variáveis. Estou saindo de um problema com x, y e z e caindo só no problema em u e v. O nzinho também pode ser transformado em termos de u e v. O nzinho é o vetor normal. Então o vetor normal é dado pelo produto vetorial das parametrizações. Esse é o vetor normal. O nzinho é ele dividido pela norma dele. Então, aqui, ó, peguei o meu problema original, que tem V e que tem F e o Nzinho, e troquei as variáveis. Coloquei a parametrização dentro da função F e escrevi o Nzinho em termos de U e V. Então, eu consegui escrever um problema aqui em termos de U e V. Com isso, a gente sai de um problema com x, y e z e caímos em um problema em termos de U e V. Tá? 2 passos já foram dados. Descrever a região. E tudo aqui é mudar a variável na função. Está faltando o jacobiano. Mas como isso aqui é um campo, no final das contas, tudo isso aqui é escalar, porque eu tenho vetor, produto escalar com outro vetor, então isso aqui é um campo escalar. O jacobiano é o mesmo do caso anterior. O jacobiano é a norma do produto vetorial entre as derivadas. Tá? Se você notar aqui, ó, isso aqui vai ser sempre a mesma expressão. Então pode ser cancelado. Então com isso, vai sempre se resumir a isso. É o campo vetorial com a parametrização dentro, produto escalar com o vetor normal. É assim que a gente resolve, de maneira padrão, uma integral de superfície de campo vetorial. Tá bom? É uma troca de variável. Daqui para frente, a gente vai cair numa integral dupla, resolve a integral dupla. Vamos ver um exemplo. Olha só. Determine o fluxo do campo vetorial. Se tivesse 4 aqui. Determine o fluxo do campo vetorial. Olha aqui o campo vetorial, modela vetores no R3, já indicados aqui, ó, no gráfico, alguns vetores, através da superfície que é uma esfera unitária. Então a minha casca, a minha superfície é essa casca da esfera aqui de tamanho 1. Então como é que eu modelo esse problema? Qual o problema, qual a estrutura matemática, né,
me dá o fluxo. Então, o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície, né, é dado pela integral de superfície do campo vetorial de interesse, dada a orientação. A orientação aqui não foi indicada no enunciado, então eu vou supor a orientação positiva. Como a minha superfície é uma superfície fechada, eu vou supor que a orientação sair, tá? Sair da superfície, atravessar ela de dentro para fora, que é a orientação positiva. Então modelamos o problema. Agora vamos para o cálculo. Vou calcular a integral de superfície de campo vetorial. O meu campo vetorial, eu conheço as componentes, está aqui, ó, P, Q e R. E a superfície S já está dada. Não é verdade? Ok? Então vamos parametrizar a superfície S. Vamos fazer a troca. Ou posso dar uma simplificada antes. Ó. Antes mesmo de parametrizar, aqui eu sei que é a função Z, aqui a componente vale Y, e aqui a última componente, a expressão é X. O vetor normal para fora, né, o vetor normalzinho aqui para fora, é um vetor que aponte para fora. É um vetor, o próprio vetor x, y, z, se eu pegar qualquer ponto, né, x, y, z, é um vetor que vai aponta para fora. É um vetor normal, a superfície apontando para fora. Então, isso aqui, qualquer vetor dado pelas componentes x, y, z, me dá um vetor, né, que atravessa, que me dá a direção e sentido que atravessa a esfera para fora. Só que eu quero ele unitário. Então, o nzinho aqui é sempre unitário. Então é só pegar ele e dividir pela norma dele. Então a norma dele aqui é raiz quadrada dele ao quadrado, a primeira componente ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Tá bom? ds. Se eu olhar dessa maneira, eu ainda estou na integral de superfície. Tá? Produto escalar, primeira vezes a primeira. Então temos ali, ó, xz mais segunda vezes a segunda, y ao quadrado, mais terceira vezes a terceira, xz, ds. E a segunda aqui, como x ao quadrado mais y ao quadrado, exatamente, eu estou na casca da esfera, isso aqui se resume em 1. Então a gente cai nessa integral de superfície aqui. Então eu tenho a integral de superfície de campo escalar 2xz mais y ao quadrado dz. Eu botei dz, mas não é dz não, é ds. Tá? Então eu dei uma simplificada antes, só para você ver que matematicamente, a princípio nós temos vetores, mas uma vez que eu resolver o produto escalar, a gente cai em um escalar. Então eu tenho uma integral, é um outro exemplo, né, de integral de superfície de campo escalar. Então como é que eu resolvo uma integral de superfície de campo escalar? Eu preciso parametrizar a superfície. A superfície ali é uma esfera de centro 0, 0 e raio 1. Então meus parâmetros são θ e φ. O raio é 1, então o ρ ali é 1. Então é 1 cosseno t, cosseno θ, né, seno φ, 1 seno θ, seno φ, e 1 cosseno φ. Tá? Com θ variando de 0 a 2π, porque eu quero a esfera inteira, e o φ variando de 0 a π. Ok? Então vamos aplicar isso como chave de troca. Então eu vou sair de um problema. Deixa eu copiar aqui para a tela abaixo. Então eu vou sair de um problema que tem duas variáveis e vou cair no problema só, aliás, com até 3 variáveis, vou cair no problema só com 2 variáveis, usando essa chave de troca. Tá? Então como é que fica o problema ali? Tudo que é x, você vai trocar por isso, tudo que é y, você vai trocar pela segunda componente, tudo que é z, você vai trocar pela terceira componente. Então temos 2xz aqui. Então eu tenho 2 vezes x
vezes Z, mais y ao quadrado. O y ao quadrado, seno θ, seno φ ao quadrado. Então, fizemos já a troca na função. Caímos num problema em θ e φ. Θ variando de 0 a 2π, φ variando de 0 a π. Falta agora o jacobiano. Preciso multiplicar tudo isso aqui por um fator de correção. Tá? O jacobiano genérico é dado pela norma do produto vetorial entre as derivadas. Nós já fizemos agora há pouco lá em termos genéricos, né? Em termos de ρ, de A. Vimos que é A ao quadrado seno φ. Que tem a ver também com o jacobiano da esférica, que é ρ ao quadrado seno φ. E esse também, só que o ρ aqui é fixo, é 1. Então ficamos só com seno φ, tá? Como jacobiano. Se você quiser, você pode fazer uma conta para você verificar se é isso mesmo. Então esse jacobiano aqui, se você for fazer o passo a passo, tem que derivar com relação a θ, derivar com relação a φ, calcular o produto vetorial, calcular a norma. Você vai cair em seno φ. Feito isso, caímos numa integral dupla. De 0 a π, de 0 a 2π. Calculando, fazendo a distributiva aqui, eu tenho 2 cosseno θ, seno de φ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, né? Cosseno φ, segunda componente, seno ao quadrado de θ, seno ao cubo de φ, dθ de φ. Então caímos numa integral dupla. Então, agora já é revisão. A novidade do conteúdo já acabou. A princípio nós precisamos modelar o fluxo, modelamos como uma integral de superfície de campo vetorial. Deu uma simplificada na expressão antes, caímos numa integral de superfície de campo escalar. Eu parametrizei a superfície para fazer a troca de variável, fizemos a troca de variável adequadamente, caímos numa integral dupla. Agora temos uma integral dupla para resolver. Tá? Então eu vou resolver essa integral dupla aqui. Ó. Então a primeira integral dupla com relação a θ. Então com relação a θ, ó, tudo que não é θ aqui eu posso só repetir. Tá? Por exemplo, o 2 eu posso só repetir. O seno ao quadrado de φ eu posso só repetir. Vou me concentrar só na integral de θ. Aliás, aqui eu ainda... Seno ao quadrado de φ, cosseno φ, também posso repetir. Vou me concentrar só na integral de cosseno θ. Eu vou fazer aqui ao lado. A integral de cosseno de θ, o resultado é imediato. É seno θ, com seno variando de 0 a 2π. Ora, seno variando de 0 a 2π, seno 2π é 0, seno de 0 é 0. Então isso aqui vai dar 0. Aqui vai vezes 0. Vai zerar tudo isso. Tá? Tudo isso aqui zero, então. Segunda parcela. Então tudo isso aqui vai zerar. Tá? Segunda parcela. Estou integrando ainda com relação a θ. Tá? Com relação a θ. Então seno ao cubo de φ eu posso repetir e vou me concentrar só na integral de seno ao quadrado. Ora, integrar seno ao quadrado, nós já fizemos isso algumas vezes. Basta integrar cosseno de 2θ menos 1 sobre 2. Lembra disso? Dessa identidade aqui? A gente usa essa identidade quando a gente quer reduzir um problema que tem seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado para uma expressão trigonométrica que não tem ao quadrado. Deixa eu só conferir aqui rapidinho.
Ao contrário, é 1 menos cosseno de 2θ. Tá? Na outra aula nós já demonstramos esse resultado. Aqui é só a gente conferir, comparar, né, juntar a identidade fundamental trigonométrica com o cosseno do arco duplo. E vamos fazer a diferença entre a identidade trigonométrica e o cosseno do arco duplo. Feito isso, a gente cancela o cosseno e ficamos só com termos de seno. Então caímos nesse problema aqui. Ó. Posso colocar o meio em evidência. Integral de 1 é θ. Integral de cosseno é seno de 2θ sobre 2. Com θ variando de 0 a 2π. Quando o θ vale 2π, isso aqui dá π. De 0. E quando o θ vale 0, é 0. Então, no final das contas, isso aqui é π. Tá? Então, tudo isso aqui vai dar π. Então, aqui, resumindo, esse problema aqui deu 0, zerou tudo, e isso aqui deu π. Então, no final das contas, nós temos uma integral simples de 0 a π da expressão seno ao cubo de φ de φ. Temos esse problema aqui para resolver. Tá? Que eu posso fatorar. Posso escrever assim, seno ao quadrado de φ vezes seno de φ de φ. Eu posso escrever ainda o seno ao quadrado de φ em termos de cosseno. Ficamos com 1 menos cosseno de φ ao quadrado. Só se você pegar a identidade fundamental trigonométrica. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer uma substituição simples. Tá? Eu posso chamar o u de cosseno. E a derivada de cosseno está ali fora, ou algo proporcional a ela. Com isso, nós caímos num problema em u. É u menos 1 menos u ao quadrado. E o seno φ de φ é exatamente menos du. Tá? Tem um menos du aqui, ó, que é um polinômio. A gente resolve de imediato. A integral de 1 é u. Tem um menos ali fora. E aqui fica mais. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Resolvemos o problema. Voltamos para a variável original. Menos cosseno φ mais cosseno φ ao cubo sobre 3, com φ variando de 0 até π. Quando o φ vale π, a princípio nós temos menos cosseno de π é menos 1, acaba ficando mais 1, que é menos 1 ao cubo. Isso é a imagem da função jogando o limite final. E agora eu vou pegar a imagem da função jogando o limite inicial. Quando o φ vale 0, cosseno de 0 é 1. Tá bom? Cosseno de 0 é 1. Então aqui eu tenho 1 mais 1 é 2, menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3. Então se as continhas estiverem certas, temos aqui 6, 4/3. Então aqui temos 4/3, que é o nosso resultado final. Não, mas não é o resultado final, não. Esqueci aqui, ó, 4/3 é o resultado desse fator aqui. Aqui é o 4/3. A primeira parcela zerou, então o resultado final aqui vai ser 4/3 vezes π. Aqui sim é o resultado final. Tá bom? Aqui é um caso particular, então. Aquele termo ali. Então, 4π sobre 3. Isso sim é o fluxo daquele campo vetorial através da superfície S. Até a próxima, gente.